Gente, eu literalmente não tenho lugar pra filmar esse vídeo, porque meu quarto está uma bagunça. Tanta coisa acontecendo, são apenas 11 horas da manhã, né? Eu estou muito ansiosa, porque guerra, né? Eu estou ansiosa que ninguém faz nada e eu não posso fazer nada também. Mas também eu estou voltando pro Brasil essa semana que vem, então também me causa ansiedade. Então eu falei, por que que eu vou ficar pensando nessas coisas se eu posso ler um livro e fazer algo produtivo com isso? Então eu estou lendo um livro, porque também eu comprei Love Song na Amazon, mas ainda não apareceu pra mim. Então eu tava lendo só a amostra grátis, e ainda estou na amostra grátis porque eu não tenho o livro ainda. Mas, falando de Love Song, né, porque é o único livro que eu estou lendo no momento, que eu estou conseguindo ler, graças a Deus, eu terminei a amostra em, tipo, uma noite e fiquei muito feliz, porque faz tempo que eu não leio o livro tão rápido assim, devo ter lido uns 10%. Esse livro conta a história do Wyatt Graham, a gente sabe quem é esse querido, o filho do casal do primeiro livro de Off-Campus, e da Blake Logan, que é a filha do casal do segundo livro de Off-Campus. Então, eu achei muito interessante porque eu fiquei pensando como seria a dinâmica se os filhos do pessoal de Off-Campus namorassem, porque eles são pessoas hilárias. Eu fiquei só pensando como seria a dinâmica, e também de personagens que a gente conhece aparecerem, enfim. E aí a Blake, ela acabou de terminar com o namorado dela, o Isaac, porque ele traiu ela. E aí ela vai pra casa do lago, que os pais dela e os pais do Wyatt também têm, que eles dividem essa casa no lago, maravilhosa, enorme, gigante. E vai pra essa casa. E pra esquecer, né? Pra passar o verão lá, pra esquecer tudo que tá acontecendo com ela. E ela descobre que ela não tá sozinha. O Wyatt também está lá. O Wyatt, ele é irmão gêmeo da Gigi, que é a personagem do primeiro livro. E ele é filho, como eu falei, dos Graham. E é um músico. E ele está com um bloqueio muito difícil, um bloqueio em que ele não consegue compor nada. E ele jurou que ele ia ficar em celibato. Então ele foi pra lá para ter uma paz de espírito, tentar escrever algo no celibato, mas acabou que ele viu a Gigi, ó, Blake lá. Então, para ele está sendo difícil. E ainda tem a questão de que 2 anos atrás eles se pegaram horrores, só que o Wyatt fingiu que ele não sabia o que tinha acontecido, porque ele estava bêbado e tal. E a Blake ficou muito chateada. Então, eles têm esse background aí esquisito, que eles não sabem como lidar um com o outro, mas eles estão com tesão. Isso aí, isso dá pra ver. Então, é isso, basicamente, o livro. Eu tô achando intrigante que o Wyatt é uma pessoa que fuma, e eu acho que eu nunca li um livro de romance em que o nosso personagem principal fumasse, que não fosse um bad boy, sabe? Porque eu acho que agora, tipo, o cigarro tá sendo visto como algo cool e que todo mundo faz. Não sei se é a melhor escolha, mas enfim. Disseram que depois da metade fica muito ruim por causa de um plot específico, então eu estou curiosa. E tem 520 páginas, então talvez eu não termine a tempo de ler outros livros. Talvez esse seja o vlog de um livro. Enquanto eu vou embora, eu consegui ler apenas um livro. Mas eu vou precisar de mais livros para ler no avião também, né? Então, enfim, se eu conseguir ler alguma coisa. Porque também tem essa. Mas enfim, é isso. Falei muito. E eu estou com cara limpa pra começar esse vlog. Me perdoem. Eu estou com preguiça de passar maquiagem. E é isso. Até o próximo update. Se eu conseguir o livro, né? Gente, eu estou em quase 30% do livro e esse homem é um insuportável, entendeu? Eu estou tentando muito gostar dele, mas tá difícil. Porque ele só sabe fumar, beber e falar coisa ruim dela. Tipo assim, ou tratar ela como criança, ou ficar, tipo, falando que ela tá querendo chamar atenção. Tipo assim, ele é super rude com ela sem necessidade nenhuma. E eu odeio quando isso acontece em livro, porque se não tem, tipo, nenhum tipo de rivalidade entre os personagens e o personagem masculino é simplesmente um babaca com a personagem feminina, eu acho ridículo. Então, ele vai ter que se redimir bastante comigo, porque não é nem com ela, é comigo. Porque eu não tô gostando dele. Ele tá com um bloqueio musical, mas eu não ligo. Eu, tipo, simplesmente não ligo. É,
sei lá, eu estou indo no livro. Eu espero o melhor. Mas assim, ele também só pensa em sexo, só pensa nisso. Ele só pensa nisso. Ele tá. Toda vez que ele olha pra ela, ele pensa assim, não, porque ela tá suada. Imagina se a gente estivesse fazendo alguma coisa, é por isso que ela estaria suada. Eu, Mona, pelo amor de Deus, pensa com a sua cabeça. Não é possível. Enfim, vamos continuar, né, gente? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vamos lá, a gente consegue. Dovete venire nella mia Liguria. Viola col flash, no! Non ero io, non ero io. No, I cannot see shit. I am trying to film. Say hi. Hi. Hi, Hannah. We are in Nordlingen. Nudlingen. Nudlingen. It does. I mean, after 70 meters, that's what I expected. Go. This looks like a better seagulls that we have. But how can your seagulls be here, Mariana? It's called seagulls! Ah! Yay, peace. Sun. Ah. This looks really cool. Why? I was gonna see. A small river. Gente, mas que porra que tá acontecendo nesse livro? Gente, como assim? Tô me estressando. Nossa Senhora. Que merda. Não, tipo assim, juro, eu não sei o que aconteceu. Depois de 80%, o livro ficou maluco. Completamente insano. Insano. Eu não... Amanhã eu falo sobre isso. É muita coisa pra processar e... Enfim. The show, especially in season 2. And she's being a little insensitive to Rue, who just got out of rehab, and she's like, did you meet a cute boy in there? Like, how's it going? And she gets told off by her other daughter, Cassie, played by the infamous Sydney Sweeney. Mais uma vez, volto aqui com a câmera frontal, que é uma bosta, mas tudo bem. Minha voz já foi com Deus esses dias. Mas tudo bem, a gente, né? A gente lida com o que tem que lidar, últimos dias, muitas emoções, enfim. Eu terminei Love Song ontem, mas primeiramente vou resumir o que eu estava fazendo nos últimos dias, porque eu não filmei. Mas no sábado, a gente se despediu da Viola e tal, que é uma das meninas que foi embora, e aí agora só tem 3 pessoas, eu, a Ron, que é a que apareceu no vídeo, que foi comigo pra Nordlinger, e o Filippo. E então, agora só tem nós 3 e algumas pessoas que vão ficar por aqui também, mas cada dia é um círculo menor, então dói muito, mas faz parte. E ontem a gente foi pra Nordlingen, e eu acordei muito cedo, eu acordei tipo 6 horas da manhã pra poder ir.
E levou umas 3 horas e meia pra gente chegar lá. E é uma cidade muito fofa, muito legal, muito pequena, então realmente eu achei muito interessante ir pra lá e fico muito feliz que tenha sido a minha última viagem pela Alemanha, porque foi um lugar diferente que eu não imaginava que eu iria, sabe? Então eu fiquei muito feliz das meninas terem me convidado pra ir. Foi eu, a Ron e a Hannah, que vai ficar por aqui também. E hoje e amanhã apenas tchauz e apenas encontrar pessoas pra dizer tchau. Não vamos falar disso, vamos falar de Love Song da El Kennedy, porque aí a gente já muda, né? E a gente vai pra raiva, porque eu não gostei desse livro, eu dei 2 estrelas, e eu explico por quê. Basicamente, eu não autorizei vocês de 50% porque eu cheguei em 50% quando eu tava no trem. E aí eu falei, não, quando eu chegar em casa, eu atualizo, mas eu não imaginava que eu fosse realmente passar o tempo inteiro lendo, então eu quase terminei o livro no ônibus e no trem, porque a gente pegou um ônibus e 3 trens pra chegar lá. Não tive tempo de atualizar vocês 50%, porque eu estava muito cansada ontem também, então assim, o único update que vocês têm sou eu enlouquecendo com o final do livro. Sim, basicamente, até chegar aos 50% eu tava achando um pouco de uma montanha russa, porque eu gostava da tensão que a Kennedy criava, mas aí na hora de resolver essa tensão, pra mim ficava muito ruim, sabe? Eu acho que não tava uma coisa satisfatória pra mim, porque ela passava muito rápido pelas cenas, e aí é como se ela estivesse passando as coisas rápido pra ela poder chegar até algum lugar. E eu estava me duvidando de qual é esse lugar que ela queria chegar. Beleza, aí chegou 50%, aconteceram várias coisas, e eu acho que até 50% o Wyatt estava me irritando de proporções, assim, absurdas, porque não só ele era uma pessoa super violenta, tá? Com todos os homens que chegavam perto da Blake, mas também ele tratava ela como criança, ele fazia, tipo, coisas que eu realmente não gostava com ela e coisas que pareciam muito, tipo, livro dos anos 2015, sabe? Parecia muito off-campus, mas de um jeito que ela pegou as piores partes pra mim de off-campus. Beleza, aí chegou em 50%, a gente tava chegando em algum lugar, e eu comecei a me interessar um pouco mais. Blake ainda assim era uma pessoa um pouco imatura, e eu sinto que eu não queria dar razão pra ele, mas ele realmente estava certo em alguns certos pontos, né? Enfim. Aí, beleza, a gente chegou em 50% e acho que um pouquinho mais depois teve a reunião de toda a família, e aí eu gostei realmente, porque eu gosto muito quando os pais estão envolvidos, porque, né, é o pessoal de off-campus original, em certas partes, porque em outras parecia que ela tava passando muito rápido, só pra dizer que tava todo mundo lá, só pra, enfim, passar pelas coisas muito rápido, e eu não gostei. Eu preferiria se ela tivesse pegado essa parte e ido até o final com ela, desenvolvendo um pouco mais devagar. É mais ou menos como foi o terceiro livro de Off-Campus, sem dar spoiler, mas mais ou menos como foi o livro de Off-Campus. É, porque a gente sabia que ela ia fazer alguma merda no final, porque ela fez isso com o livro 2 de Campus Diaries, e ela fez isso em alguns livros de Off-Campus também. E aí, do nada, os personagens mudam completamente, e ela me lançou uma bomba gigantesca. E aí, essa bomba eu já tava assim, não tô gostando da mensagem que ela tá passando aqui, mas beleza, vamos continuar. E aí, depois dessa bomba, ela joga uma outra bomba. Que eu fiquei, gente, como assim? O que que tá acontecendo? Esse livro é da Cory Hoover? Isso aqui não é a Elle Kennedy. Eu não sei o que que está acontecendo. E aí, depois dessa outra bomba, os personagens ficaram, assim, completamente malucos. E aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo nesse livro? Onde que ela tá querendo chegar com essa história, com essa mensagem? Então ela começou a me irritar de proporções inaceitáveis, e aí eu comecei a só passar pelos últimos capítulos, porque eu tava cansadíssima, e aí no final eu fiquei muito chateada que eu comprei esse livro e ele está no Kindle Unlimited agora, tá bom? Eu não sabia que ele ia chegar no Kindle Unlimited em todas as Américas, eu achei que fosse só nos Estados Unidos. Então eu comprei esta porra deste livro e agora eu tenho, mas pelo menos é engraçado, porque eu tenho todas as minhas anotações. Tipo, e uma outra coisa também que eu esqueci de falar é que a letra das músicas dele eram muito ruins, tipo assim, muito ruins. E ele, e ele, tipo assim, não, porque isso aqui vai ser sucesso. E a música horrível. E eu fiquei assim, gente, por que que a Kennedy não contratou alguém pra escrever as músicas pra ela?
Porque, nossa senhora, ai, esse livro me deu gastura, me deu muita gastura. Eu não tenho outra palavra pra falar, porque realmente eu fiquei muito chateada, porque eu esperava muito, não muito, mas eu esperava mais desse livro da Elle Kennedy. Eu não sei por quê, mas é porque como ela voltou bem para as raízes de Off Campus, eu tava esperando uma coisa diferente. Então, eu fiquei muito chateada com o final. Eu já não tava gostando muito, como eu falei antes, porque os personagens pra mim estavam me enchendo o saco e eu achava que eles dois seriam melhores se eles não ficassem juntos. Mas em algum ponto eu comecei a gostar mais deles. Só que aí veio a porra do final e aí eu falei, gente, que coisa ridícula. Eu gostei do final, que foi né, a resolução de tudo, mas quando chegou eu já tava assim, cansada dessa história. Então eu dei 2 estrelas, eu ia dar 1 estrela, só que, como eu falei, eu gostei de algumas partes e eu achei engraçada outras partes que envolviam os pais, porque eu gosto muito do Garrett e da Hannah. Se bem que teve pouca Hannah e pouca Grace. Não, na verdade teve mais Grace do que a Hannah. Mas, enfim, é isso. Gente, juro, Nossa, eu passei raiva ontem. Que gastura desse livro, juro. Pelo menos eu li rápido, que faz tempo que eu não faço, né? Então, a gente tem alguma coisa pra agradecer a Elle Kennedy. A série de Off Campus, obviamente, que vai sair em maio. Eu já estou ansiosa, mas também com medo. Mas eu acho que eles mudaram bastante coisa, então vamos ver, né, como é que vai ficar. E é isso. Até o próximo update. Say hi. Hi. Say, Filippo. Guys, can I say something? We need the whole thing. On top of the church. Which church? Mariana, which? Oh, sorry, guys. We are going to for Imperiali. Let's go. Uma boa youtuber, como sempre. Eu esqueci de gravar o final desse vlog. Eu preciso editar e aí eu lembrei que eu não tenho uma finalização, mas eu não sabia como exatamente que palavras eu queria usar pra terminar esse vlog, porque não tem palavras, sabe? Foi uma experiência tão incrível e eu conheci tanta gente maravilhosa nesse intercâmbio e eu recomendo a qualquer um que tenha a oportunidade de fazer, que agarre essa oportunidade com firmeza, porque é uma ótima experiência. Você não só cresce, mas como você também conhece muitas pessoas e muitas culturas e você aprende coisas novas todo dia, então é muito legal. E as pessoas que você conhece, as histórias que você ouve, tudo é tão importante para você como pessoa. Também as coisas que você aprende, obviamente, no lugar que você foi para aprender, tanto como faculdade ou algum curso ou qualquer coisa, porque eu acho que você aprende de uma forma diferente, uma língua diferente. Então, eu super recomendo essa experiência. E eu ainda estou morrendo de saudade de tudo, de todos. Então, por isso que eu não sei exatamente como terminar. Não sei exatamente como eu vou editar esse vídeo, porque eu já estou com nostalgia enorme. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não tenho palavras o suficiente, obviamente, pra descrever. Mas, falando sobre como eu cheguei no Brasil, né? Porque eu simplesmente cortei abruptamente, mas já fazem 3 semanas, eu acho que eu estou aqui, vai fazer 4 agora. Eu saí de lá e dia 25 de março eu peguei um trem até Frankfurt. De Frankfurt eu peguei um voo para Roma. E aí essa Roma que foi mais complicado porque eu não gravei nada. E aí parece que eu simplesmente apareci em Roma. Tem uma conexão, um voo de conexão.
E eu acabei conhecendo Roma um pouquinho, porque o meu amigo Joshua mora lá e ele me levou para um passeio, então serei eternamente grata ao Joshua. A gente fez um passeio pelo centro e eu conheci os pontos turísticos principais e a gente foi pro Vaticano. Enfim, foi muito, muito legal, foi uma experiência única. Eu quero muito, muito voltar para a Itália, obviamente. Mas foi incrível. E depois disso, eu fiquei no aeroporto até a hora do meu voo pro Brasil e eu já estava exausta, muito, muito exausta, assim, eu queria chegar o mais rápido possível. E aí eu cheguei em São Paulo e foi um voo péssimo, horrível. E aí eu cheguei em São Paulo e fiquei na casa da minha prima. Então eu fiquei em São Paulo até, tipo, segunda-feira, mais ou menos, uns 4 dias em São Paulo. Foi legal porque eu pude ir pra São Paulo e poder dar uma turistada um pouco, porque tinha muitas coisas em São Paulo que eu não conhecia ainda. E aí, quando eu voltei e eu estou agora em casa e voltando à vida normal. E é isso. E eu espero que vocês continuem assistindo meus vídeos. E espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos do intercâmbio. E se você tiver alguma pergunta, eu posso gravar um vídeo de respondendo perguntas, mas eu não sei exatamente o que responder. Então, por favor, deixem perguntas aqui nos comentários. Ou se vocês quiserem que eu faça uma caixinha de perguntas no Instagram, também posso fazer. E é isso. Até o próximo vídeo, que vai ser um vlog de leitura assim que eu terminar, que eu não terminei. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo!